Olá, meus amigos, minhas amigas, povo de Deus, irmãos em Cristo, uma boa tarde para todos vocês. Espero em Deus que vocês estejam todos bem. Não só aqueles que vão passar por este vídeo, mas todos aqueles que são nossos irmãos e irmãs na fé, que não vão ter chance às vezes de participar desse momento, mas espero em Deus que eles estejam todos bem. Todos os meus irmãos na fé e até mesmo os que não são irmãos na fé. Que o nosso Deus possa assim dar um finzinho de tarde abençoado e uma noite abençoada também. Estamos aqui para o nosso compromisso diário de leitura e meditação da palavra com a reflexão, né? Vamos assim hoje também, né, ter um santo para a gente conhecer melhor sobre a sua vida, né? Cada dia um santo diferente, de acordo com a sua morte, né? No aniversário de falecimento dos santos, a igreja homenageia, celebra, né? Por isso hoje nós temos aqui como homenageado São Charbel Makhuf. Ele nasceu em 1828 e viveu até 1898. Nasceu em Baqi Kafra, no Líbano. Ele assumiu esse nome de Charbel aos 23 anos, em memória do mártir do século II. Entregue totalmente à busca de Deus, na solidão, era conhecido como grande taumaturgo. Faleceu em seu eremitério na véspera do Natal de 1898. Na véspera do Natal de 1898. Então, assim, nós estamos hoje celebrando esse santo, mas hoje não é a véspera do Natal, né? Mas a igreja foi colocando, né, de acordo, né, os martírios, tem um certo, como é que se diz? Uma certa organização para celebrar os santos, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar esse momento de oração, pedindo que Jesus abra os nossos corações para compreendermos melhor a sua vida e os seus ensinamentos e amarmos como Ele nos amou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ver hoje a leitura tirada do livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, o capítulo é o 3, os versículos de 14 a 17. Jeremias 3, de 14 a 17. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou vosso Senhor. Vou tomar-vos um de uma cidade e dois de outra família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Quando vos tiverdes multiplicados e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor.
Ela não virá à memória de ninguém, não se lembrarão dela, não a procurarão, nem fabricarão outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém, trono do Senhor. Em torno dela se reunirão, em nome do Senhor, todos os povos. Eles não se deixarão mais levar pelas inclinações de um coração mau. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que nós iremos rezar neste momento, a oração do salmo, é o salmo tirado do livro também de Jeremias, e não do livro dos Salmos, né? O salmo também tirado do livro de Jeremias, o capítulo é o 31, 10, o 10, 11 e 12 e o 13. A nossa resposta do salmo será: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Ouve, nação, a palavra do Senhor e anuncia nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. E o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O evangelho que meditaremos logo em seguida é o evangelho tirado do livro do evangelista Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, de 18 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouve a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz frutos. Um dá 100, outro dá 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que ouve a palavra e compreende, esse produz frutos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos todos, pessoas que
congregam também, né, em outra igreja, professam uma outra fé. Nós recebemos com esta palavra de Deus que ouvimos hoje, o convite para ouvirmos a sua palavra de Deus, pois aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende, esse dá fruto. Então nós somos convidados a procurar compreender o que lemos na palavra de Deus. E a leitura nos diz que ele nos dará pastores segundo o meu coração, ou seja, o coração dele, segundo o seu coração, e em torno de Jerusalém se reunirão todos os povos. Em torno de Jerusalém. Ou seja, aqui ele não só fala da Jerusalém terrestre, como também da Jerusalém celeste, né? Em torno dessa Jerusalém, tanto a terrestre quanto a celeste, se reunirão todos os povos, ou seja, todas as nações, né, meus irmãos? Então, meus amigos, meus irmãos, busquemos assim compreender mais, né, a palavra de Deus. Estamos sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus para que ele realmente coloque em nossa mente as palavras certas na hora certa. A compreensão certa na hora certa. Sem o Espírito Santo de Deus não adianta abrir a palavra de Deus. Se você não se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, não adianta abrir a palavra de Deus. Pois bem, a palavra de Deus, quando ela, né, é lida e o Espírito Santo ilumina, nos dá e nos traz compreensão. Quando a gente não acredita que o Espírito Santo é quem vai agir em nós, pode haver muita confusão mesmo. Mas como compreendemos, como podemos saber se entendemos de fato esta palavra? Como é que nós vamos saber se entendemos de fato a palavra? Para entender a Santa Palavra, para ter certeza de que entendemos esta palavra, nós deveremos entender tudo à luz do amor de Cristo. À luz do amor de Cristo que está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Não entendemos a palavra quando achamos perfeita para aquele irmão ou irmã difícil. Então, se não entendemos a palavra quando achamos perfeita para aquele irmão ou irmã difícil. Quando a manipulamos com a nossa crítica dos outros. Quando a manipulamos com a nossa crítica dos outros. Ou com indignação, ou também com interesses egoístas, né? Dessa forma, nunca vamos entender a palavra de Deus. O verdadeiro entendimento da palavra nos torna mais humildes e servidores mais amorosos de Cristo. Servidores mais amorosos de Cristo no outro ou nos outros. Então, o entendimento da palavra de Cristo nos torna servidores amorosos de um Cristo, ou seja, de Cristo na pessoa do outro. Cristo está em mim, Cristo está em você. E se eu sirvo ao outro com amor, eu estou servindo a Cristo. É para esse entendimento que os nossos pastores devem nos formar. Essa é a ciência e a doutrina. Ele que é a palavra de amor do Pai, que se encarnou até o perdão dos nossos pecados na cruz. Pois bem, então, meus irmãos, hoje também nós vimos assim na leitura, e tudo que mais o nosso Deus, nosso Jesus quer
é a conversão dos nossos pecados. Tudo que ele mais quer é que nos convertamos. E o profeta Jeremias começa a leitura de hoje dizendo desta forma: convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou o vosso Senhor. Ele está mandando esse recado também para nós hoje. Não foi só para aquele povo daquela época, daquele tempo. Ele estava dando esse recado para o povo daquele tempo, que era um povo que estava precisando de conversão, e também, com certeza, está dando um recado para o povo de hoje, que é um povo que também tem necessidade, precisa de conversão. E ele diz que vai tomar um de cada cidade, um ou dois de cada família, e vai reconduzir. E de que forma? De que forma? Dando pastores segundo o seu coração. Dando pastores segundo o seu coração. Pastores sábios, pastores humildes, pastores conscientes, pastores que buscam, né, conhecer a verdade e anunciarão a verdade. E ele diz que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Aqueles pastores que não procurarem viver, né, de modo clarividente, com sabedoria, e passarem a usar a palavra de Deus com egoísmo, usar a palavra de Deus para sua promoção, usar a palavra de Deus para adquirir, né? Vamos dizer assim, dinheiro para conseguir uma riqueza, né? Não vão ter muito sucesso. Aparentemente até poderão ter, mas para Deus não vai ter sucesso. E naquele tempo chamarão Jerusalém trono do Senhor. Em torno dela se reunirão em nome do Senhor todos os povos. Então aqui ele está falando da Jerusalém terrestre e da Jerusalém celeste, né? E aqui o Salmo nos diz que devemos ouvir a palavra do Senhor anunciar nas ilhas mais distantes. Então, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor, procurar entender, né? Procurar entender a sabedoria, pois ele disse que aquele que compreende, esse vai dar fruto. Procuramos compreender a palavra de Deus para que a gente possa dar frutos e levar esta palavra de Deus, como diz aqui no Salmo, às ilhas mais distantes, os lugares mais distantes. E que maravilha, né? Que para chegar a lugares mais distantes, o Senhor nos concedeu a graça de hoje termos, né, a internet, termos um aparelho que pega a internet e que a gente possa, assim, falar da sua palavra. Eu sei que nesse momento não tem muita gente aqui ao vivo comigo, mas eu tenho certeza que hoje ainda, amanhã, depois, daqui a 8 dias, 15, um mês, um ano talvez, ou mais, alguém vai passar e ver esse vídeo. Alguém que de repente é do norte, alguém que é do sul, do centro-oeste, do nordeste, não importa, alguém vai ver, né? E quem sabe até países mais distantes, né? Países mais distantes, porque esse vídeo pode correr, esse vídeo pode ser compartilhado, pois as pessoas que vão ouvir e até gostam do sentido que é narrado neste vídeo, sobre o que foi narrado nesse vídeo, eu tenho certeza que as pessoas compartilharão. E um compartilha daqui, outro compartilha dali, e se torna a rede de evangelização. E essa rede que Jesus quer, que vá chegando de um a um, de um para outro, até chegar aos confins da terra.
E ele diz, então a virgem dançará alegremente. Ou seja, a palavra de Deus é alegria para a virgem, para mim, para você, para todos. Também o jovem, o velho exultarão com a palavra de Deus. O jovem, o velho exultarão de alegria ao ouvir a palavra de Deus. Quem não sente um certo conforto, não importa quem esteja lendo, pregando, meditando, não importa. O que importa é que daquela boca está saindo a palavra de Deus. Não olhe qual é a pessoa que está fazendo o serviço para Deus. Olhe o que foi que da boca dessa pessoa saiu. E ele diz, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Mudarei em alegria o seu luto. E como a gente gostaria, nesses tempos atuais, que o Senhor Deus mudasse, né, o luto para a alegria. Quanta gente enlutada. São milhões, milhares de pessoas que perderam seus entes queridos. E que a palavra de Deus pode chegar como um alento, como uma alegria, e até mesmo como esperança para as pessoas que de repente estão enlutadas. E ele diz, serei consolo e conforto após a guerra. Pois é, após todo tipo de espécie de guerra, pandemia, pestes, ele é sempre um consolo. Ele é sempre um consolo. A gente suporta tudo por causa dessa esperança e por causa do consolo que sabemos que iremos receber. Após tudo passar, após tudo se acalmar, vem o consolo de Deus. E hoje aqui no Evangelho, meus irmãos, ontem a gente viu que os seus discípulos perguntaram para Jesus por que o Senhor fala para eles em parábolas, para o povo em parábolas. E nesse evangelho de hoje, Jesus já não está falando em parábolas. Nesse evangelho de hoje, ele fala a parábola, né? A parábola do semeador. Ele diz, ouvi a parábola do semeador. Então, assim, aqui essa parábola, desse modo que ele explicou aqui direitinho, dando uma explicação para que eles entendessem melhor, com certeza ele estava falando para os seus discípulos. Ele diz, quem ouve a palavra de Deus e não compreende, pois é aquele que não compreende, vem o maligno e rouba o que ele foi semeado em seu coração. Se a gente não buscar compreender, o maligno se aproveita e da confusão que a gente vai fazer por não ter compreendido, e ele vai roubar o pouco que você tem, o pouco que você conseguiu da palavra de Deus. E ele diz que esta semente é a semente que foi semeada à beira do caminho. À beira do caminho, quem está à beira do caminho está exposto, né? Quem está à beira do caminho, ele está exposto, né? Vamos imaginar uma pessoa à beira do caminho, ali pode passar um carro e perder a direção e lhe atingir. Ali pode vir um assaltante e te assaltar e te roubar. Então, assim, ele diz que o maligno rouba o que foi semeado no seu coração e diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. Porque nós, na realidade, não compreendemos e ficamos à margem, à beira do caminho. Aquela semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que recebe com bastante alegria, fica feliz de receber a palavra de Deus. Mas não deixa que a palavra de Deus crie raiz. A palavra de Deus precisa criar raiz em nosso coração. Se ela não cria raiz, né? Se ela não cria raiz, quando chega o sofrimento, quando chega as decepções, as perseguições, se a palavra de Deus não cria raiz, quando chega o sofrimento, quando chega as perseguições, quando chega qualquer coisa que nos abale, a pessoa vai desistir logo. Sai da igreja,
se estava fazendo uma catequese e acaba desistindo, se estava tendo se estava tendo uma formação para obter algum dos sacramentos, ela acaba desistindo por causa das preocupações, por causa das perseguições, né? E tem aquela semente que caiu no meio dos espinhos. São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, ouvem a palavra de Deus, mas a ilusão, as preocupações e as ilusões do mundo, como no caso é a ilusão da riqueza, sufoca esta palavra de Deus. As preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. Então, estes são os espinhos que impedem que a palavra de Deus cresça, floresça e dê frutos na nossa vida. Ilusão de riqueza. Aí quando a gente está iludido, querendo ter riqueza, querendo possuir bens, o que é que a gente faz? Toma-lhe trabalhar, correr. Se trabalhava 20 horas, começa a trabalhar 40, 60, trabalha o dia, ainda faz bico à noite. Por quê? Porque as ilusões da riqueza, o meu objetivo é conseguir riqueza, é melhorar de vida. Quem não quer melhorar de vida? Todo mundo quer. Todo mundo quer melhorar de vida. E não é pecado querer melhorar de vida. Mas a gente tem que saber conciliar a palavra de Deus com o nosso trabalho, com nossos objetivos, né? E não deixar esses espinhos sufocarem a palavra de Deus que já foi semeada no nosso coração. Mas aquela semente que vai ali, cai naquela terra boa, ou seja, você preparou o seu coração, fertilizou o seu coração para receber a palavra de Deus e você recebeu essa palavra, com certeza essa palavra vai achar esse coração fertilizado, essa terra fértil, abundante. E aí ele diz o seguinte, essa terra fértil, essa semente que caiu em terra boa, é aquele que ouve a palavra de Deus e compreende. Foi o que ele começou. Quem não compreende, o maligno vem e rouba. Mas quem compreende, quem prepara o seu coração para o recebimento dessa semente, que é a palavra de Deus, aí ele produz frutos. Ele começa falando, né, dos que não compreendem, que vem o maligno e rouba, e finaliza a parábola dizendo que são os que compreendem a palavra de Deus, dão frutos, uns dão 100, nem todo mundo dá igual. Eu posso dar 30, você pode dar 60, outro pode dar 100%. Cada um tem a sua, né? Tem, vamos dizer assim, cada um tem a sua porcentagem de disponibilidade, né? É de acordo com a nossa disponibilidade é que vai acontecendo os nossos frutos. Uns dá 60, outros dá 30, outros dá 50, outros dá 100%. Né? O importante é dar frutos. Porque em uma outra parte de um outro evangelho, Jesus passou, né, pelo pé de figueira e lá aquele pé de figueira lindo, aquele pé de figueira bem folhado, aquele pé de figueira com aparência assim de que ali era uma terra fértil, que ele estava ali preparado para dar fruto e já tinha dado fruto. E ele foi lá para colher figos e quando chegou lá não encontrou. Mesmo com aquela beleza toda, não tinha frutos. E ele disse o seguinte, que quando ele voltasse daí 1 ano, ele já teria sido secado, né? Teria sido secado. Então, meus irmãos, aquele que não dá frutos pode ser transformado como aquele pé de figos. Porque o Senhor disse ontem, a quem tem será dado muito mais, e a quem não tem será tirado até o pouco que tem. É nesse sentido, né? Aquele que dá fruto, ele prepara para que dê muito mais. E aquele que não dá, aquele que não tem, até o pouco que tem, ele retira. Porque o poder não é dele, ele que está com o poder. Ele faz e desfaz, ele dá e tira a hora que ele bem quiser na vida de qualquer um. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, elevemos confiante em Deus, né? Que tudo pode, em Deus que é quem envia o seu Espírito
para que essa palavra frutifique em nós, para que essa palavra crie raiz em nosso coração. Confiantes nele, vamos fazer os nossos pedidos, né? E nós vamos dizer como resposta: iluminai, Senhor, a nossa vida. Iluminai, Senhor, a nossa vida. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que encare sempre mais a palavra que prega, encarne sempre mais a palavra que prega, com tanto amor nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, as nossas vidas. Pelos catequistas, para que ensinem palavras, pelos catequistas, para que ensine pelas palavras e pelo testemunho e escuta fecunda da palavra nos seus formandos, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a nossa vida. Pela população que não tem acesso à educação e à cultura, para que recebam das autoridades competentes toda a atenção que merece, nós os pedimos. Ilumina, Senhor, a nossa vida. Por todas as pessoas que não têm ainda acesso à palavra de Deus, e por todas aquelas pessoas que têm acesso, mas estão impossibilitados de ir aos templos, à casa do Senhor, para ouvir melhor e meditar, para fazer suas orações, que o Senhor resolva para nós essa questão, esse problema, para que tudo volte ao normal, no tempo e na hora de Deus, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a nossa vida. Ilumina, Senhor, a nossa vida, para que a Tua palavra chegue em nosso coração e encontre terra boa, terra fértil, e possamos assim produzir os frutos que Tu tanto espera, nós os pedimos. Ilumina, Senhor, a nossa vida. Ilumina também, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros e também dos pacientes que se encontram nos leitos dos hospitais, para que eles continuem ainda tendo coragem, força e esperança em Ti, nós os pedimos. Ilumina, Senhor, a nossa vida. Inclinai, ó Pai, o ouvido de vosso coração a essas nossas súplicas e fazei-nos dar abundantes frutos de amor e de paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus por esse dia que agora está quase terminando e por essa noite que está quase começando. Que o Senhor possa assim derramar em nossa vida, nas nossas casas, na nossa família, o amor e a paz. E encher-nos todos de muitas graças, principalmente a graça de sermos perdoados no seu amor. Amém. Pois bem, minha irmã, meus irmãos, né? Minha irmã Cida, muito bem, minha irmã. Tô feliz por te ver aí, viu? Tô feliz por te ver aí. Eu sei que tem mais pessoas que eu não consegui ver. Teve mais pessoas que entrou e saiu. E tem pessoas que ainda vão entrar, com certeza. Agradeço a Deus por cada um de vocês. Meu muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus para todos vocês. Até mais tarde com a nossa novena Senhora Santana, né, pela página da Catedral de Serrinha. E amanhã a nossa liturgia da palavra será por volta das 15 horas.
mais ou menos, viu? A nossa liturgia da palavra amanhã, para quem gostou, para quem quer ouvir todos os dias, será amanhã mais cedo, por ser sábado, tá? Então, em vez de 17 horas amanhã, estaremos fazendo às 15 horas. Logo assim, depois do descanso do almoço, né? Às 15 horas. Espero todos vocês amanhã. E fiquem com Deus. Tchau. Até mais.